Jesus Cristo é ungido em Betânia. Nós vamos ler aqui, meus irmãos, no capítulo 12, no livro do Evangelho de João, mas antes eu queria que vocês se inscrevessem aqui no nosso canal, que desse o seu like e que marcasse aqui o sino das notificações para que mais e mais pessoas possam entrar aqui no nosso canal e também participar das nossas transmissões. Nós vamos ler aqui que Jesus é ungido em Betânia. E a mensagem começa dessa forma. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, o que estivera morto, a quem Jesus ressuscitara dos mortos. Lhe fizera ali uma ceia. Marta servia a Lázaro, e Lázaro é um dos que estavam sentados à mesa com ele. Então Maria tomou uma libra de perfume de nardo puro, de muito valor, ungiu os pés de Jesus, enxugou-os com os seus cabelos e encheu a casa com o cheiro do perfume. Disse um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que iria entregá-lo. Por que esse perfume não foi vendido por 300 moedas de prata e dado aos pobres? Porém, disse isso não porque tivesse interesse pelos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava do que colocavam nela. Então Jesus disse: deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isso, porque aos pobres sempre tende convosco, mas a mim nem sempre me tereis convosco. E nessa palavra nós vemos aqui um grande sacrifício que Maria fez para com Jesus, né? Maria pegou aquele vidro de nardo puro, né, que custavam mais de 300 moedas, ou seja, aquele perfume custava um ano de salário daquela época. Um ano de salário, e Maria pegou aquele dinheiro que ela tinha, comprou aquele perfume mais caro que ela conseguiu encontrar, e aquele perfume ela usou para derramar nos pés de Jesus e ali também ungir os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos, em forma de agradecimento por tudo que Jesus fizera pela sua família, tendo tirado Lázaro da sepultura, como antes nós havíamos falado. Maria foi ali, ela não se preocupou com o que as pessoas falaram ali, ela não se preocupou com os olhares, ela não se preocupou com quem estava naquela ceia. Haviam ali judeus, haviam ali os apóstolos, haviam ali discípulos de Jesus, havia Lázaro que havia sido ressuscitado da sua tumba, né, que havia sido chamado de volta dos mortos, estava ali com Maria também, Jesus que estava ali. Maria entrou naquela casa na presença de todas aquelas pessoas e não se incomodou com aqueles olhares, não se incomodou com os pensamentos, não se incomodou com nada do que estavam falando naquele momento, porque ela chegou na presença de Jesus. E eu imagino que na hora que ela abriu aquele vidro de nardo puro, aquele cheiro tomou conta do ambiente, aquele perfume tomou conta do ambiente, e assim também trouxe aquele aroma de perfume maravilhoso no nariz daquelas pessoas, nas narinas daquelas pessoas que estavam ali, e aqueles se impressionaram com um grande aroma maravilhoso daquele perfume. Tanto é que quando Maria começou a derramá-lo nos pés de Jesus, começou ali a enxugar com os seus cabelos aquele perfume que foi derramado nos pés de Jesus, Judas, o Iscariotes, a quem havia de trair a Jesus, perguntou, ou indagou, ou reclamou, por que não pegou aquele grande perfume, aquela oferta que Maria trouxe, e não se vendeu aquilo e deu aos pobres, porque aquilo era um grande desperdício. Ele não falou isso porque ele tivesse algum sentimento pelos pobres, mas porque ele guardava a bolsa e ele tirava parte dos recursos que estava naquela bolsa para ele próprio. Então ele já imaginava que aquele desperdício seria também do seu bolso. Hoje nós vemos também isso acontecer nas nossas igrejas. Hoje nós vemos acontecer diante dos nossos olhos. Pessoas que estão fazendo
por Jesus, pessoas que estão se colocando para fazer ofertas a Jesus, grandes ofertas a Jesus, mas aquelas pessoas que querem realmente os recursos, elas não deixam que nós ofertamos da maneira que nós desejamos para Jesus, mas elas dizem que nós devemos levar aquela oferta no altar, nós devemos colocar aquela oferta no altar e eles sim direcionam o que se deve fazer com a oferta. Porém, como Jesus ensinou, deixa o que o coração dela decidiu, porque o que ela fez para mim foi uma coisa boa. Ela preparou aqui o meu corpo para a sepultura. O que ela disse? Os pobres vocês sempre terão convosco. Então, quando nós temos aqui um sacrifício para fazer e nós colocamos no nosso coração que nós vamos ajudar alguma pessoa, que nós vamos ajudar ali um necessitado, ou que nós vamos ajudar ali uma viúva ou um pobre, ou que nós vamos ajudar alguma pessoa, nós não precisamos ali de ninguém falando para nós como nós devemos fazer, porque o próprio Jesus que está em cada um de nós fala exatamente aquilo que nós devemos fazer. Então aquilo foi uma grande lição que Maria nos ensinou. Ela pegou sem se preocupar com os judeus que estavam ali, com os discípulos que estavam ali. Ela pegou todo o seu dinheiro de um ano que ela havia guardado, comprou aquele perfume, aquele nardo puro e derramou nos pés de Jesus e derramou nos pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. Aquilo que ela fez foi o que o coração dela desejava fazer e foi exatamente aquilo que ela fez, o que ela decidiu fazer. Tudo isso, irmãos, para que nós entendamos que um sacrifício a Deus se faz com o amor no coração e não com recursos financeiros. Nós fazemos com aquilo que Deus coloca no nosso coração, é que nós fazemos os nossos sacrifícios ao Senhor. Mas há muitas pessoas que dizem que nós devemos, então, colocar o sacrifício no altar, deixar o sacrifício no altar e eles direcionam como deve proceder. Mas, na verdade, é que Deus nos ensina como nós devemos proceder. E o sacrifício que nós fazemos para o Senhor, ele é válido quando é feito com amor, quando é feito com coração. Que Deus nos abençoe nessa tarde, que Deus guarde nossas vidas, que Deus nos dê um dia abençoado e o restante de noite abençoada, em nome de Jesus.